Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de estar lá sentadinho na sala de aula, vocês vão me ver da casa de vocês. Vocês não se livram de mim nem em casa, entendeu? É mais ou menos assim. Agora a gente está iniciando o capítulo 14, né? A nossa apostila 14, em gramática e redação. E inicia uma parte que é falar do outro. A primeira parte nós falávamos de nós mesmos, né? Falar de si. Agora a gente vai falar do outro. Para isso tem algumas questões que envolvem objetividade e imparcialidade. A objetividade é aquilo que é objetivo, sem opinião, que é justo, né? Então é direto. Você não emite opiniões, você deixa as coisas claras e não envolve tantos acontecimentos de forma bem precisa. A impessoalidade, o próprio nome já diz, ele é impessoal. Então não é nada pessoal, não emito a minha opinião, não tem marcas de pronomes pessoais, eu, nós, não tem pessoas do verbo. Então, por exemplo, na dissertação a gente utiliza muito esse tipo de linguagem, né, de impessoal. Então se eu vou falar do livro, eu vou falar, eu acho que esse livro é o melhor para dar aula. Então, quando eu falo eu estou usando uma pessoa do verbo. Isso é pessoal, né? Então, eu tenho que cortar essas marcas para transformar o meu texto em impessoal. E então eu posso dizer, este livro é excelente. Eu estou emitindo o mesmo julgamento de valor, mas de forma impessoal. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora de falar do outro. A gente vai falar sobre várias marcas linguísticas que a gente vai encontrar nesse tipo de texto, ao falar do outro. Na esfera jornalística que a gente já estudou, a gente pode encontrar muito essas marcas. Essas marcas, elas são facilmente encontradas. Então, quando a gente fala na esfera jornalística, principalmente na notícia, a gente vai encontrar bastante. É um gênero textual que tenta transmitir bastante imparcialidade. A gente já conversou sobre isso. Ele tenta transmitir. Não necessariamente vai ser 100% e a gente vai ver isso dessa forma agora. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Como vocês estão vendo, a gente tem algumas marcas, né, linguísticas desse tipo de texto. Então, a gente tem aqui, primeiro, algo que é muito importante, que é a função referencial da linguagem. Ela dá ênfase no assunto. Para ela não importa o outro que está ouvindo, o leitor, né, quem está lendo, também não importa o interlocutor que está aqui desse lado falando ou escrevendo. O que importa é o assunto, é o acontecimento. Esse é o foco do texto, tá? As desinências verbais e os pronomes, eles são em terceira pessoa. A gente tenta evitar muitas vezes a primeira pessoa, como eu já comentei. A pontuação, ela também pode ser muito importante, especialmente as aspas. As aspas, elas trazem uma ideia que pode ser relacionada a uma forma de falar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho numa notícia na prática. Aqui em cima, os verbos modalizadores. A gente tem verbos que podem modalizar a opinião do outro. Então, uma coisa é eu escrever assim, eu disse para você. Outra coisa é eu escrever, eu comentei com você. Então, são dois verbos que trazem significados muito semelhantes, mas com peso semântico muito diferente. O dizer e o comentar. O comentar traz um peso semântico muito mais simples, muito mais tranquilo do que o dizer, o afirmar. Então, a gente tem verbos que podem modalizar a opinião. Então, a gente pode sim emitir um julgamento de valor, emitir alguma opinião no momento em que a gente faz escolha de palavras, escolhas de verbos para o nosso texto. A gente não precisa usar a primeira pessoa, tá? E por último aqui as conjunções. As conjunções, elas são muito importantes para tornar o texto mais coesivo, né, mais coerente.
Então, vai ligar informações no texto. Vejamos aqui na prática, tá? Então, aqui eu peguei uma notícia do site da UOL, que está falando um pouquinho sobre um assunto muito comentado no momento, que é o coronavírus. Então, a manchete é a seguinte: OMS apela para que Brasil e países tomem ações decisivas para impedir o surto. Vocês viram aqui o apela em vermelho que acabou de aparecer? Então, na hora que eu falo apela, é um verbo que traz um julgamento, que traz uma questão semântica muito forte, né? O apelar. Então, tá suplicando que as pessoas, as autoridades, né, possam resolver, minimizar esse problema. Quando inicia a notícia, então tá falando que o diretor-geral da OMS pede que o Brasil e outros países, então aí o verbo já vem mais tranquilo, né? Então é uma solicitação, não é um apelo. E também não fala em ordem, né? Talvez se tivesse feito a escolha do verbo ordena, traria uma força semântica ainda maior para o contexto. Então ele pede para o Brasil e outros países que acabam de registrar novos casos do coronavírus, que atuem de forma... Aí aqui eu trouxe a pontuação que eu comentei agora há pouco, né? Então eu trouxe a primeira, em azul ali, atuem de forma decisiva, e vem entre aspas. Por quê? Porque todos sabem que quando a gente fala em vírus de gripe, não tem como ser de forma decisiva, não tem como exterminar o vírus. Então vem entre aspas, né? Essa questão de resolver o problema já pronto, tá resolvido, acabou, eles sabem mesmo, o diretor-geral da OMS, que isso não é possível. E o jornal, a notícia, os editores, eles também têm essa noção e eles também têm esse cuidado na hora da escrita. Então, forma decisiva para frear uma proliferação da doença, conforme o vírus ganha novos países, gerando um enorme impacto econômico. A OMS eleva o tom de seu alerta. Então, aqui também é uma escolha semântica, né? Ele eleva o tom do seu alerta, então quer dizer que ele está chamando a atenção ainda mais para as autoridades. E deixa muito claro, então aqui a gente encontra em roxo uma conjunção, né? Uma conjunção aditiva, porque além de aumentar o alerta, ele vai deixar claro uma situação. E depois dos dois pontos vem essa situação. A comunidade internacional está em um ponto crítico da luta contra a epidemia. Então, quer dizer, é preocupante, né? Nesta semana, o primeiro caso confirmado do vírus foi registrado no Brasil, numa coletiva de imprensa que Genebra, o diretor da Agência de Saúde, deixou claro que sua equipe, então olha o sua, né? O sua é um pronome que vai costurar o texto, né? É um pronome, é um conectivo que traz coesão. Então, esse sua faz referência a quê? Faz referência à equipe. A equipe de quem? A equipe do diretor-geral da OMS. Então, da sua equipe. Olha o pronome na terceira pessoa, né? Ficou decepcionada novamente, entre aspas. Por quê? Porque o decepcionada talvez não seja a forma mais apropriada para o momento, né? Porque ninguém tem que ficar decepcionado porque o vírus está se propagando. Realmente é muito difícil evitar essa propagação. Então, decepcionado no sentido de, nossa, e agora? Né? Mais casos, como que isso será resolvido? Então, por isso que vem as aspas. Diante do primeiro caso na América Latina, registrado no Brasil. E agora, outra conjunção, ó. E aí, ela já é adversativa. Então, quer dizer, embora esteja decepcionado, aí vem aqui uma adversativa. Mas, para a OMS, o país tem experiência suficiente para lidar com surtos e capacidade de dar resposta ao desafio. Então, aqui o desafio. Que desafio é esse, né? É o desafio que veio no início
da notícia, né, do texto, que o diretor da OMS pede para o Brasil e outros países, né, atuarem de forma mais decisiva, mais forte, mais rápida, tá? Então esse seria o desafio. Todas as palavras que eu deixei destacadas em verde são palavras que fazem referência ao vírus. Então, coronavírus, um surto, doença, vírus, epidemia. Então, muitas vezes eu falo para vocês, quando vão escrever textos, para tomarem cuidado com as repetições. Algumas vezes, elas são possíveis, sim, de serem substituídas, como doença, epidemia, surto. Mas tem alguns momentos que é importante frisar. Então, a repetição, ela se faz de forma intencional. Né? Então, vírus, para que todos percebam a importância desse vírus e a preocupação que ele gera no mundo todo. Tudo bem? Então, aqui a gente falou dos pronomes, os pronomes que vão os conectivos, né, de coesão, que vão trazer essa tessitura do texto. Nós falamos sobre a questão da repetição intencional para ressaltar o fato e a importância, nesse caso, nesse texto do vírus. Nós falamos das conjunções, né? Os momentos em que elas foram usadas, que são esses dois termos em roxo. Nós falamos dos verbos modalizadores. Então, na manchete ele está muito mais forte, né? A OMS apela, chama muito mais a atenção do leitor. E no texto ele já vem mais brando quando utiliza o verbo pede. Nós falamos sobre a pontuação e a sua importância também, tá? Então isso eu dei como exemplo a notícia. A esfera jornalística, de uma maneira toda, ela tenta trazer um pouquinho dessa questão da objetividade e da imparcialidade, impessoalidade. Mas a gente sabe que as escolhas que a gente faz de vocábulos, de verbos, podem trazer outras formas, né? A semântica que a gente estuda muito dentro da sala de aula faz com que a gente perceba que a escolha das palavras pode fazer sim com que o texto deixe de ser imparcial. Obrigada, anotem tudo no caderno, registrem tudo, que a gente vai usar muito esses estudos em sala de aula. Tchau!